E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao ServiceNow Dicas. Eu sou o Thiago Félix e a dica de hoje é sobre scripting na plataforma ServiceNow, beleza? É, antes da gente começar, eu quero dizer que esse vídeo vai ser o primeiro de uma série de vídeos sobre scripting, certo? E esse vídeo é um vídeo mais teórico. A gente vai falar sobre a teoria por trás do scripting, de como funciona o scripting na plataforma e tudo mais. Antes da gente começar também, para poder acompanhar bem essas aulas, você já precisa conhecer JavaScript, certo? Entender de JavaScript. Então, eu não vou estar ensinando JavaScript aqui, vou estar ensinando mais as peculiaridades da plataforma, certo? Então, tem muitos cursos de JavaScript por aí. Você encontra até, né, se você entende inglês, você encontra um curso do Chuck Tomasi, né, que é um cara lá da ServiceNow ensinando JavaScript e, tal, e tudo mais. Mas tem outros vídeos, se você sabe inglês, tem muito mais material, mas em português também tem bastante coisa, porque JavaScript é uma linguagem bem popular, então você encontra bastante material por aí. Vou tentar deixar aqui no link da descrição o, o link para esse curso do Chuck Tomasi, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar, né? Tá, o que é script, né? A gente codar na plataforma, a gente escrever realmente código dentro da plataforma ServiceNow para interagir com os elementos da plataforma. E aí a gente tem basicamente dois tipos de script, né? Tem gente que vai dividir em mais, mas eu quero deixar bem simples, então basicamente esses dois tipos que a gente tem, que é o client-side script e o server-side script. O que é o client-side? É aquele que roda no lado do cliente, né? Então geralmente a execução dele é no navegador, são coisas mais relacionadas à UI, né? A interação do usuário com a plataforma. Então, por exemplo, algo que você mexeu em alguma coisa e em tempo real aquilo já foi atualizado na tela sem você precisar atualizar a página e tudo mais. Isso caracteriza bastante um script do client-side. Já no server-side, você vai executar as operações mais para o lado do servidor, né? Vai interagir com o banco de dados. Então, geralmente, a recarga de página e tudo mais. Então, o que acontece? Geralmente, quando você vai passar informação de uma tabela para outra, ou quando você vai puxar informações de uma tabela para exibir na sua tela, né? Sem ser em tempo real, então você geralmente vai escrever um server-side script, né? Às vezes as coisas se misturam um pouco, mas via de regra, né, de maneira geral, a separação é essa, ok? E aí, nos client-side scripts a gente tem basicamente, a gente tem vários exemplos, mas esses três assim são os principais que a gente mais usa, são client scripts, né, propriamente ditos, UI policies, certo? Que elas podem ser sem código ou com código, né? Já tem vídeo aqui no canal sobre UI policies sem código. Aqui a gente vai falar um pouco sobre as UI policies com código, beleza? E tem as UI actions que também podem ser do client side. Já no server side, a gente tem business rules, a gente tem transform maps, a gente tem as UI actions também, que geralmente até elas são server side, mas a gente pode ter client side também. E temos os script includes, né? Além de outras coisas. Tá, e como é que isso funciona, né? Como é que a gente usa o scripting dentro da plataforma? Para isso a gente usa as APIs internas do ServiceNow, certo? São as classes, né? Você pode dizer que nós temos APIs para o client-side e nós temos APIs para o server-side, certo? É, e tudo, você pode ver que tudo se chama Glide, porque antes da ServiceNow ser ServiceNow, ela se chamava GlideSoft, certo? Então, provavelmente eles construíram muitas coisas ainda, né, como GlideSoft, e aí ficou, para não alterar o nome, aí acabou ficando como uma certa homenagem também, né, de não ter que mexer em muito lugar, ficou como uma homenagem aí o Glide, certo? Então, tudo que você for ver com Glide e tudo mais, saiba que já é alguma coisa interna, né, padrão do ServiceNow que eles fizeram. Então nós temos no client side, nós, por exemplo, nós temos o Glideform, temos o Glide User, temos o Glide Ajax. Já no server side a gente tem o Glide Record, o Glide Aggregate, o Glide Datetime. Existem outros também, certo? Estou só dando alguns exemplos para que a gente pode usar e pode encontrar por aí, né? Mas tem documentação no ServiceNow sobre isso e tudo mais. Então aqui a gente vai traçar um panorama mais básico para entender como é que funciona, certo? Nem sempre quando você for escrever, você vai escrever glide exatamente, né? Geralmente nesses do client side você usa G underline, né? Mas o nome da API realmente é um glide também. Então, basicamente é isso, né? E aí eu vou mostrar aqui para vocês, rapidinho, alguns exemplos, certo? De tanto de server-side scripting como de client-side. Aqui eu estou na tabela de incidentes e a gente tem, por exemplo, esse campo aqui, priority, né? O prioridade. E aí, de acordo com que eu vario aqui tanto o meu impacto como a minha urgência, você percebe que o valor aqui da prioridade muda.
Então, se eu boto os dois high, eu fico com um crítico. Se eu boto um low e outro high, ele muda para moderate, esse tipo de coisa. Então você vê que isso são alterações que ele não interage com o banco de dados nem nada, e ele faz uma mudança em tempo real aqui na tela de acordo com interações que eu tenho, certo? Então isso é o tipo de coisa que pode ser feito com o client side scripting. Mesma coisa aqui no state, né? Você vê de UI policy, talvez eu já tenha até mostrado esse exemplo quando estava falando de UI policies. Então, quando eu coloco um hold, ele me exibe um outro campo. A gente tem como fazer isso com UI policy sem código também, mas a gente pode usar código para fazer essa mesma coisa, certo? Fazer algum campo virar mandatório, esse tipo de coisa, a gente faz com client-side scripting, ok? Agora eu vou voltar aqui. E aqui, por exemplo, nós temos uma forma que a gente pode pensar em server-side script. Quando a gente cria em new, né, a gente preenche o nosso formulário, mas quando a gente dá um submit, ele vai executar alguma ação que vai interagir com o banco de dados. Então ele vai salvar esse registro no banco de dados. E aí, isso é uma operação que pega server-side, certo? Quando eu, por exemplo, eu crio um problema, né? Um problem a partir de um incidente, ou quando eu pego algum outro registro e passo informações para outro registro, isso é um server-side scripting, certo? Então deixa eu preencher aqui, o caller ID, trash, não tenho nada. Quando eu dou o submit aqui, ele criou o registro e isso é um server-side scripting que está rolando por debaixo dos panos, ok? Então, tudo que interage com o banco de dados, tudo que interage com o servidor, geralmente é um server-side scripting, ok? Então é isso, pessoal, para esse primeiro vídeo aqui introdutório. A gente fica por aqui e já no próximo vídeo a gente já começa a mexer na prática, começando com os client-side scripts, beleza? Então valeu, pessoal, até a próxima e tchau!